Vamos orar, amados, que Deus abençoe este tempo de estudo da sua palavra nesse tema tão importante. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por ter nos chamado, por ter nos dado a fé para crer, como diz Filipenses 1:29, que Tu nos chamaste não somente para crer, mas também para padecer pelo nome de Cristo, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por ser partícipes de alguma maneira das marcas de Cristo, como Paulo, Senhor, falou em Gálatas 6:17, ele também tinha, Senhor, as marcas de Cristo. Ajuda-nos, Pai, a que sejamos, Senhor, verdadeiramente como um espetáculo neste mundo, Pai. Um espetáculo para todos, Senhor, para que todos possam compreender, Senhor, o propósito de Cristo ter vindo, ter sofrido, ter dado sua vida, ressuscitado por nós, Senhor, para também nos glorificar juntamente com Ele, com Teu Filho, Senhor. Ó Pai, Filho e Espírito Santo, te amamos e agradecemos. Te pedimos que guies este estudo, Senhor, tão importante, da perseguição, da doutrina da perseguição, Senhor. Que todos possamos, Senhor, com alegria, com júbilo, Pai, entender esta doutrina maravilhosa. E longe de estarmos medrosos, pelo contrário, estarmos cheios de gozo e alegria, Senhor, por sermos participantes dos padecimentos de Cristo, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, te amamos e agradecemos. Amém, Pai. Amém, amados. Este estudo se chama Você é perseguido? Você é perseguido. Estou aqui com minha família. Como vocês sabem, os estudos estão sendo feitos noutra hora, noutro horário que nós tínhamos normalmente os lives na quarta e no domingo, por razão de que estamos pregando a pessoas, amigos, convidados, e eles perguntam muitas coisas. É complicado fazer um live dessa maneira. Então o domingo foi muito bom, muito tremendo. Conseguimos nos reunir entre os irmãos e amigos respondendo perguntas. Foram umas 3h30, né, mais ou menos. Perguntando, respondendo. Aí o irmão Michel, aí o Zacarias, aí eu, respondendo as perguntas dos amados. Então, este vídeo também está sendo gravado antes deste estudo que vai ser publicado mais tarde, às 6, quarta. Mas eu queria deixar claro o título: Você é perseguido. Eu vou pregar para a câmera, também olhando para eles, obviamente. Mas o intuito é poder transmitir esse estudo para todos nós, incluído eu, porque a palavra de Deus é para todos, para o pregador, para os que escutam. E hoje estava orando de manhã e pedindo ao Senhor direção acerca do qual é a doutrina, qual é o ensino que ia pregar hoje, ensinar. E obviamente porque tem muitas coisas para ensinar, diversas coisas para compartilhar. A Bíblia é extensa, é muito rica em doutrina, em ensino, e são muitas coisas que eu sempre carregado por ensinar de parte de Deus, mas já faz tempo estava querendo pregar sobre esta doutrina da perseguição. É uma doutrina muito importante para hoje, para ontem e para o futuro que está vindo, ou seja, para as coisas que estão vindo de parte de Deus, no sentido do que vai passar a igreja, do que vamos passar todos nós, da perseguição. Nós entendemos esta doutrina ser muito importante porque isto já está profetizado. Nós vamos chegar ao final do mundo, se está perto. Vamos chegar e todo cristão vai ter que ser provado, todo cristão vai ter que ser purificado, e isso é através de sofrimento, perseguição. Hoje estava orando isso e também, como eu disse, muitos dias atrás, semanas atrás, querendo pregar disto, mas hoje pedi uma palavra para Deus confirmar isto e abri a Bíblia e Deus me deu uma passagem justa para isto. Isso está em Lucas 23, versículo 48, que fala justamente no momento que o Senhor Jesus Cristo entregou o Espírito. Quando ele morreu, quando ele já
fez expiação por nossos pecados, como estava ensinando o domingo acerca do perdão de Deus que vem pela obra de Cristo. E verdadeiramente, amados, aqui na crucifixão vemos o exemplo claro, o alicerce para todo nosso cristianismo, para todo o cristianismo que deve ser seguido no mundo inteiro. Dessa maneira nós temos uma entrada triunfal, vitoriosa para o reino dos céus, porque é o exemplo de Jesus Cristo. Sem Ele não temos a maneira de nos examinar para ver se estamos indo por esse caminho certo ou não. Vou ter muitas passagens aqui, porque a doutrina é vasta, se fala, extensa, muito grande, mas vou tentar que o Senhor me guie nesta 1h30, 1h40, quase por aí, de estudo, poder transmitir acerca desta gloriosa doutrina, pela qual muitos de nossos irmãos no passado experimentaram perseguições, mortes, torturas, mas nosso exemplo, claro, melhor é o Senhor Jesus Cristo. Vou ler o versículo 46, já quase no momento que o Senhor Jesus Cristo estava entregando o Espírito, ou seja, morrendo. E Jesus, gritando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E tendo dito isso, ele rendeu o Espírito. Ora, quando o centurião viu o que estava feito, ele glorificou a Deus, dizendo: certamente este era um homem justo. E toda a multidão que se ajuntara para observar, vendo as coisas que estavam feitas, retornavam batendo no peito. Infelizmente, esta palavra não é tão exata na nossa versão do King James, mas na Almeida corrigida é bem clara, assim como em espanhol. Ou seja, Almeida corrigida e nossa Bíblia Reina Valera em espanhol, a palavra observar é espetáculo. Muito claro. Agora, na versão King James em inglês e também em português, sai observar ou para ver. Vendo as coisas que estavam feitas, retornavam batendo no peito. Assim que eu olhei esta palavra em espanhol, ou seja, meu tempo com Deus, meu tempo de busca de Deus na oração e na palavra é em espanhol. Na primeira hora da manhã, oração, palavra e a Bíblia bilíngue, espanhol e inglês, e também a portuguesa, que estou conhecendo mais já estes últimos 2 anos quase, né, que estamos aqui no Brasil, menos de 2 anos. Mas esta palavra sempre, amados, me impactou, porque quando eu penso no sacrifício de Jesus e quando eu escutava ou eu li essa palavra, me quebrantava muito. Agora mesmo estou quebrantado, e essa palavra quer dizer espetáculo. Então hoje fui a lembrar algumas dessas palavras e tinha tudo a ver com a perseguição. Porque ele foi perseguido, ele foi profetizado já que ia ser perseguido no Antigo Testamento, também no Novo Testamento se cumpriu tudo isso, e ele foi perseguido até quando ele nasceu, né? Herodes quis matar ele, o Senhor Jesus Cristo, como está lá também em Apocalipse capítulo 12, e vemos que Deus quer que a gente entenda esta doutrina, a perseguição. Amados, a perseguição purifica nossa alma. As aflições purificam nossas almas. Por isso, o Evangelho hoje, no mundo inteiro, é tão longe do modelo bíblico. As pessoas querem viver em conforto, as pessoas querem viver em todo tipo de prazer agora. Tem um pregador lá nos Estados Unidos que diz que tem um livro que vendeu milhões de cópias, que se chama Tua Melhor Vida Agora. Infelizmente, essa vida agora para esses milhões vai ser agora mesmo, porque se vivem essa melhor vida agora, depois que morrerem, vão para o inferno. E isso é o pior que pode existir, uma eternidade castigado por Deus, debaixo da ira de Deus eterna.
Agora também temos essa seita maligna, absurda, da falsa igreja universal do reino de Deus, que está no mundo inteiro agora, que até quando eu estava morando no Peru com minha família, eles foram para lá e se chamava Pare de Sofrer. Pare de sofrer. Pare de sofrer em espanhol. E as pessoas zombavam disso porque eles, como aqui, né, tiravam o dinheiro do povo, roubavam o dinheiro do povo. E é absurdo. Lá no Peru fizeram o mesmo. No entanto, o Senhor Jesus Cristo, como exemplo, nos deixou que Ele padeceu. E da mesma maneira que Ele padeceu, Ele nos manda, nos indica um caminho de padecimento. Obviamente ninguém está querendo, vou padecer, que alegria, estou padecendo. Não, não. A Bíblia vai falar claramente que padecemos por causa da justiça, por causa do que o mundo aborrece a Cristo. E como nós estamos em Cristo, o mundo sempre vai aborrecer os cristãos verdadeiros que seguem a Cristo. Esse é o de fato. Porque essa inimizade entre o mal e o bem, entre o diabo, entre o reino do diabo, o principal do diabo e o reino de Deus. Então não tem como. Mas essa palavra me chocou e queria compartilhar um pouco com vocês, começando este estudo, porque essa palavra espetáculo também se encontra em outros lugares. Jesus Cristo foi feito um espetáculo, e em Hebreus 10:33, depois de que fala da obra de Cristo, da salvação em Cristo, toda a obra maravilhosa, depois que fala de quão grave é pecar voluntariamente contra Cristo, versículo 31 diz, coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo, mas aí fala dos cristãos que padeceram por Cristo, e diz, lembrai-vos, porém, dos dias passados, nos quais, depois de serdes iluminados, ou seja, cristãos verdadeiros, suportaste grande combate de aflições, em parte sendo feitos alvos, tanto de desonra como de aflições, e também por vós tornastes companheiros dos que assim foram tratados. Pois vós compadecestes de mim quando estive em prisões, mas também com alegria aceitastes a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes uma matéria melhor e duradoura. Essa palavra alvos, também, amado, no espanhol e na versão Almeida, revista e corrigida, é espetáculo. A palavra é teatrizo com H. Porque eu estou falando da palavra teatrizo, não porque queira mostrar que sei grego, não sei grego, mas eu vejo a palavra no dicionário de Strong e quero levar a algo muito importante. Esta palavra espetáculo quer dizer que cada cristão que se expõe a seguir verdadeiramente a Cristo vai ser como seu Senhor. Vai ser um espetáculo no mundo. E é chocante porque o mesmo diz em 1 Coríntios 4:9, quando o apóstolo Paulo fala da sua vida como apóstolo, lembre, 1 Coríntios 11:1, fala, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E em 1 Coríntios 4, versículo 9, falando dele mesmo, fala Paulo, porque eu penso que Deus colocou a nós apóstolos por último como que nomeados à morte, porque somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vós sois sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vós sois fortes. Vós sois honrados, mas nós somos desprezados. Até esta presente hora temos fome e sede, e estamos nus, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. E labor trabalhando com nossas próprias mãos, sendo injuriados, nós abençoamos, sendo perseguidos, nós sofremos, sendo difamados, nós consolamos, nós somos feitos como a imundícia do mundo, e somos escória de todas as coisas até nesse dia. Então, o que quer dizer? Apóstolos tinham essa característica. Se tem um apóstolo hoje em dia que não tem estas características ou algo parecido, então é um mentiroso, é um mensageiro de Satanás, como diz em 2 Coríntios 11, que se fantasia, não? Disfarça.
de ministros da justiça, mas é servos de Satanás. Esses falsos apóstolos, aqui perto tem um falso apóstolo que é milionário, tem outro falso apóstolo que é milionário, cheio de conforto, cheio de viagem ao estrangeiro, são enganadores, são lobos, são falsos, devem ser denunciados, porque eles estão fazendo um mal ao evangelho glorioso de Cristo. E cada vez que nós temos oportunidade, os denunciamos, pregamos em contra deles. De fato, aqui em nosso bairro, a maioria desses falsos pastores nos odeiam. Por quê? Porque sabem que publicamente estamos vindo em contra das suas heresias, sabem que publicamente estamos vindo em contra das suas mentiras, porque eles não se importam com a palavra de Deus, não se importam com a cruz de Cristo. Imaginem, amados, Jesus Cristo se fez um espetáculo por nós, para que nossos irmãos no passado também fossem espetáculo, para que Paulo e os apóstolos fossem um espetáculo. Essa palavra vem da palavra teatron, e literalmente essa palavra quer dizer teatro, né? Teatro, é chocante. Teatro, essa palavra se encontra também em Atos 19, 29 ao 31, quando fala que os cristãos foram levados ao teatro. Vamos à passagem, Atos 19, versículo 29. E toda a cidade encheu-se de confusão, e capturando Gaio e Aristarco, homens da Macedônia, companheiros de Paulo na viagem, eles correram unânimes para o teatro. A mesma palavra, teatron, 1 Coríntios 4, 9. 31. E alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, enviaram a rogar-lhe que ele não se arriscasse a entrar no teatro. Então essa palavra, amada, teatro, lembrem, 1 Coríntios 4, é teatro mesmo, versículo 9, e fala espetáculo. Em Hebreus 10, 33, é uma palavra semelhante em grego, mas também leva a essa conotação, a esse significado de ser um espetáculo. Em Atos 19, 29 e 31, obviamente, é totalmente um teatro. E em Lucas 23, como eu disse, 48 também é uma palavra derivada. Derivada está bem? Derivada dessa mesma raiz da palavra. Então, amado, não está falando no sentido de teatro como a falsa igreja e como os fariseus, que eram hipócritas, atores, né? Atores, hipócritas, se não me engano a palavra em grego, que era atores, como fez um estudo dos atores da igreja. Não estou falando disso. Esta conotação é oposta. Os cristãos e o Senhor Jesus Cristo literalmente se fizeram algo para verdadeiramente atrair, de fato, uma palavra, um significado que hoje eu busquei no Google. A palavra espetáculo, a definição que puseram lá, tudo que atrai a vista ou prende a atenção. Tudo que atrai a vista ou prende a atenção. O Senhor Jesus Cristo prendeu a atenção de todo Jerusalém. Todo mundo estava vendo o Senhor, aquele que fez milagres, ressuscitou mortos, desafiou o sistema religioso, nunca pecou, nunca houve ninguém como ele, ninguém falou como ele, ninguém fez as coisas que ele fez, todo fez bem, porque nunca pecou. E ele foi um espetáculo. Aqui em 1 Coríntios 4:9, olha, diz, um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Literalmente, amados, nossa vida como cristãos tem que ser assim, um espetáculo. Um espetáculo. Eu lembro desde convertido, de que Deus me salvou, que eu me tornei um espetáculo em certas maneiras, não obviamente como eles, que padeceram morte, prisões, açoites, apedrejamentos, e a maioria dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo morreram uma morte terrível, a não ser para o apóstolo João, que morreu depois de velho. Mas todos eles nos deixaram um exemplo de uma vida sacrificial, de levar as marcas do Senhor Jesus Cristo. Em Gálatas 6, um pouquinho mais à frente, de 2 Coríntios, de 1 Coríntios, 2 Coríntios,
No capítulo 6, versículo 17, ele fala: de agora em diante que nenhum homem me cause problema, porque trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Ele levava os sofrimentos de Cristo, ele levava os padecimentos de Cristo. Versículo 14 do mesmo capítulo: porém de maneira alguma eu devo me gloriar, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Estão entendendo, amados? Todo cristão que é um cristão verdadeiro deve levar as marcas de Cristo, deve se parecer com seu Senhor, deve dizer: longe de mim me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo é crucificado a mim e eu para o mundo. E isso leva uma vida óbvia de perseguição. Por isso a pergunta neste vídeo é: você é perseguido? De alguma maneira você pode examinar sua vida e dizer diante de Deus e para você, para sua família, que você é perseguido por ser cristão? Você pode dizer que você é perseguido porque você ama Jesus Cristo e aborrece o pecado? Amados, o Senhor Jesus fala em Lucas 6, 26, se não me engano, Lucas 6, 26. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais os falsos profetas. E disto vamos falar, amado, dos profetas, dos falsos profetas e dos verdadeiros profetas. Estamos numa geração, amados, a geração de João Batista, a última geração. A geração que Deus vai levantar nos 3,5 últimos anos da grande tribulação, antes da volta de Jesus, para um verdadeiro arrebatamento, não antes, como a falsa igreja evangélica proclama. Depois, nesses 3 anos e meio, todos os cristãos verdadeiros vamos ser perseguidos, vamos ser purificados, vamos ser embranquecidos. Você fala? Embranquecidos. E alguns de nós vamos morrer. Talvez eu. Se você é um cristão verdadeiro, talvez você. Mas, amados, essa morte é em vitória. O Senhor diz ainda às igrejas do passado, de Apocalipse 12, 3, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. E aquele que vence pela vitória que temos sobre este mundo, e é a fé. 1 João 5,4. Você tem essa vitória? Você verdadeiramente sabe que ainda que você é humilhado pelos homens, caluniado pelos homens, aborrecido pela sua própria família, aborrecido por todos, um espetáculo mesmo. As pessoas não falam bem de você, não falam. Temos quase toda a nossa família aqui no Brasil, do lado da mamãe napoleana, né? Minha mamãe já partiu para ir com o Senhor, mas a maioria de todos, a maioria, fala mal de nós, nos aborrece. Se por eles pudesse ser, nos matariam, como diz a palavra de Deus. Por quê? Porque aborrecem a Cristo em nós, aborrecem a justiça, aborrecem a santidade, aborrecem a palavra do Evangelho, não suportam mais. Mas o sangue não está sobre nós, seu sangue não está sobre nós, como diz a Atalaia, da casa de Israel, em Ezequiel 3, Ezequiel 33 e Atos 20. Nós fazemos o bem, nos fazem o mal. Fazemos o bem, nos fazem o mal. E como Davi, Salmo 35, ele fazia o bem, fazia o mal contra ele. Como o Senhor Jesus Cristo deu sua vida por nós e fizeram o mal por nós, contra ele. Então, amado, a vida de um cristão é ser um luminar, uma luz neste mundo, Mateus 5, ser o sal da terra, mas esse sal tem que dar um sabor. Sabor? Sabor? Não é gosto? Sabor. De que maneira o povo, o mundo tem que saber que Cristo veio aqui a anunciar sua glória. E veio aqui a fazer uma diferença. E que Jesus Cristo quer anunciar aos homens
que se arrependam, que tenham vida eterna, que sigam ao Deus Criador do céu e da terra, porque não há outra maneira de ter a vida eterna. Do contrário, perecerão. Mas a guerra é terrível, porque os homens aborrecem a Cristo e amam o pecado, então nos aborrecem a nós. Provérbios 29, versículo 27, um homem justo é uma abominação para os justos, e aquele que é reto no seu caminho é abominação para os perversos. O que quer dizer isto, amados? Nós abominamos o caminho do pecador, amamos os pecadores, obviamente oramos, pregamos para eles, amamos os pecadores, queremos que eles sejam nossos amigos para ganhá-los a Cristo. Obviamente não comunhão em seu pecado, obviamente jamais, como diz a Bíblia em 2 Coríntios 6, que comunhão tem o justo com o injusto, o crente com o incrédulo, não. Mas também diz que aquele que é reto no seu caminho, o cristão, é uma abominação para os pecadores incrédulos. Isso é o que diz Lucas 6:26. Ai de vós que estáis, ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais os falsos profetas. Amados, nós moramos aqui em Taquaril. Temos pessoas que gostam de nós, obviamente, pelo afeto natural. Mas quando chegamos ao ponto de anunciar o Evangelho, as pessoas não querem falar muito conosco, familiares. Já tem pessoas que nos aborrecem, já tem pessoas que não querem nada conosco. Mas não é por nossa culpa. É porque a luz de Cristo eles rejeitam. É porque a sal de Cristo eles rejeitam. E não querem que suas obras ruins, maldosas, pecaminosas, saiam a descoberto para eles se arrependerem. Então, amados, hoje em dia tem essa falsa doutrina. Não fala nada. Não fala nada no seu trabalho. Não fala nada em nenhum lugar. Porque ele somente tem que ver sua conduta. Você é bonzinho, responsável, fala bem, responde bem. Somente isso vai mostrar que você é um cristão. Amados, isso não é o que a palavra diz. A Bíblia diz que nós, assim como os profetas que perseguiram no passado, vão nos perseguir agora. Então imagina um profeta mudo. Ninguém ia apedrejar. Ninguém ia fazer nada para ele. Imagina Jeremias que seja mudo. Não ia fazer nada contra ele. Imagina o Senhor Jesus Cristo que não tivesse falado nada. Não ia fazer nada contra ele. Nem João Batista que falou o pecado de Herodes. Não ia falar nada contra ele. Mas é a palavra de Deus através de nós que os homens aborrecem. É o Deus da glória. Então cuidado. Que todo mundo fale bem de vocês. Que todo mundo elogie toda a área da sua vida. E nunca saibam que você é cristão. E que você é zeloso pelo Senhor da glória, Jesus Cristo. E que você está pregando para eles que se arrependam dos seus pecados. De maneira nenhuma você vai ser perseguido. De fato, se você já examinou sua vida. E você está entendendo, ninguém me persegue. Como que pode? Ninguém me persegue. Então, tem uma evidência quase certa de que você não é cristão. Por isso a pergunta é, você é perseguido? E amados, todos aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos, esta mensagem não somente no presente, esta mensagem para nos prepararmos para o que vem cedo ou em breve, muito próximo. Que é perseguição total. Imagina, não pode comprar, não pode vender, não pode fazer nada, não pode anunciar que você é cristão, porque senão vão te prender. Preparemos-nos então agora. Agora é o tempo de preparação. Agora é o tempo de... Também pode ser causa de um desviado, né? Como assim? Que não está sendo perseguido porque... Também é um desviado, né? Obrigado. Pode ser uma pessoa desviada, se desviou. Quando eu digo não é cristão, não é salvo, é porque também é um desviado. Se morre em seus pecados, vai para o inferno, se não se arrepende. Isso é claro. Mas pode ser um desviado também. Sim, é verdade.
que não está sendo perseguido, agora está vivendo uma vida de conforto. Amados, eu já conheci pessoas que vivem um cristianismo, entre aspas, tão light, que praticamente é um orgulho para eles. Todo mundo gosta de mim. Nós conhecemos uma mulher aqui em BH que até vinha aos estudos. E nós perguntávamos para ela, os primeiros dias de conhecer ela, você é cristão? Sim, eu sou cristão. E quando fomos pela casa dela, num bairro, lá aqui longe de casa, ela começou a dar saudações para todo mundo. Não, todo mundo gosta de mim aqui no bairro, todo mundo gosta de mim aqui por casa, todo mundo gosta de mim naquela igreja, na outra igreja, todo mundo gosta de mim. Isso é política. Um cristão não tem que ser diplomático. Um cristão não é praticante de diplomacia. Um cristão não é político. O cristianismo não é uma vida tolerante. Não, obviamente que não. Oh, você tem que ser tolerante. Não posso ser tolerante. Meu Senhor Jesus não foi tolerante. Ele pregou contra o pecado, ele pregou contra a falsa religião, ele pregou contra a hipocrisia, ele pregou para todos se arrependerem, absolutamente todos, e por isso ele foi um espetáculo. E assim mesmo, todos nós que temos as marcas de Cristo, vamos ter que ser um espetáculo. Não tem outra maneira. Não tem a maneira de querermos sermos respeitados, quando Jesus Cristo foi aborrecido. Não tem maneira de nós querer ter honra dos homens, como os fariseus, quando Jesus Cristo foi totalmente desprezado. Por exemplo, em João capítulo 7, todos aqueles contenciosos contra a verdade, todos aqueles que estão seguindo a corrente do diabo, a corrente perversa do orgulho crente, evangélico, entre aspas, eles nunca vão entender isto. João 7, versículo 2. Ora, estava a próxima festa dos tabernáculos dos judeus. Portanto, seus irmãos, ou seja, os filhos de José e Maria, disseram-lhe, parte daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as suas obras que tu fazes. Porque não há homem que faça coisa alguma em secreto e que procure ser conhecido publicamente. Se tu fazes essas coisas, mostra-te ao mundo, porque nem seus irmãos acreditavam nele. É igual que nós. Nossa família, ninguém acredita que Cristo é verdadeiro. Quase a maioria. Então disse-lhe Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar. Escutem, amados. O mundo não vos pode odiar, mas a mim odeia, porquanto dele dou testemunho que são más suas obras. Porque o mundo perseguia Jesus Cristo e odiava Jesus Cristo? Porque ele falava para todo mundo que se arrependam de suas más obras. Está tudo certo? E esse chamado não somente para Jesus Cristo. João 15, ao final, 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou antes de odiar a vós. Assim mesmo, né? Como seus irmãos falaram. João 7, versículo 7. Estão falando disso. Por quê? Porque ele anunciava que suas obras eram más, estavam em pecado, tinham que se arrepender. 19. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque nós sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, o servo não é maior do que o seu senhor. Se eles perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Amados, esse é o cristianismo fundamental. Cristianismo Kindergarten, né? Você fala?
Cristianismo pré-primário. Esse é o caminho de a criancinha se preparando para ser um homem ou uma mulher de Deus, que é a escola da perseguição, a escola da afronta, a escola de passar vergonha, a escola de ser odiado. Olha para você ver. A maioria dos pregadores hoje em dia não cumprem isto. Porque a maioria dos pregadores gostam dos aplausos. Vocês sabem por que eles usam ternos e gravatas? Caras até. Porque vocês sabem que eles... porque vocês veem que eles saem em seus vídeos, YouTube e igrejas, bem bonitinhos com suas vestes impecáveis. Olha que doideira, quando o Senhor falou de João Batista, em Mateus 11, que os homens que estão em autoridade estão nos palácios, somente para dar a parte mais, palavra mais certa, diz aqui, no versículo 8, mas o que foste ver um homem trajado de roupas finas, eis que os que se vestem de roupas finas estão nas casas dos reis. Mas o que fostes ver um profeta, assim eu vos digo, e muito mais do que profeta, porque este é aquele de quem está escrito, é que diante de tua face eu envio meu mensageiro que preparará diante de teu caminho. Amados, os apóstolos em Atos 4 foram reconhecidos que eram 100 letras, mas tinham uma ousadia que perturbava os religiosos. E eles identificaram que tinham caminhado, tinham estado com Jesus. Amados, a perseguição leva uma cruz na frente, um mundo para trás. Uma má reputação diante dos homens pela frente. E a boa reputação que a gente tinha atrás. Como Paulo, tudo tenho por esterco para ganhar a Cristo. Amados, Mateus 5, as bem-aventuranças. Isto a gente canta sempre. Temos que gravar isto em português. Mateus 5 é o começo do Sermão da Montanha. E Mateus 5 vai falar claramente qual é o alicerce da vida cristã, e não somente alicerce, qual é a alegria absoluta, qual é o gozo absoluto, qual é a bem-aventurança absoluta de um cristão. Este é o ABC. Este é o comecinho de uma vida abençoada, bem-aventurada, que a maioria dos crentes, entre aspas, no mundo inteiro não está interessado. Não está interessado. Eles não querem isto, as coisas que vou ler agora, estas bem-aventuranças. Para eles ser bem-aventurado, ter dinheiro, cartão de crédito, ter carro, ir para uma igreja bem bonitinha, com bonito banco, com tapete, com um sistema de som de última geração, com cantores gospel, incrível, gospel, incrível, com umas vozes incríveis, com ar-condicionado, com umas palavras eloquentes, todo programado como um cinema. O cristianismo trocou o cinema do domingo pelos shows gospels nas falsas igrejas. Ninguém vai mexer com eles no tempo da perseguição, porque eles seguem ao anticristo. Eles têm o espírito anticristo, está com eles. Doutrinas de demônios. Mateus 5, 1. E vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele, abrindo sua boca, ensinava-os, dizendo: este é o começo do glorioso sermão da montanha. Mateus 5, 6 e 7. Este é o caminho certo para o cristão, para ir para o céu. Este é o ABC de todo cristão. Bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados são os mansos,
porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando homens vos insultarem e vos perseguirem e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E dizem, pare de sofrer. E dizem, a melhor vida agora. E falam o ano da vitória, do dinheiro, das posses, das posições, das reputações. Esse é um lixo de doutrina. Essa é a doutrina de demônios. Vocês amam isto aqui? Vocês almejam isto aqui? Vocês desejam isto aqui? Vocês vivem de alguma maneira isto aqui? Vocês se sentem identificados com isto aqui? Se não, não são de Cristo! Amados, Cristo foi feito um espetáculo para nos deixarmos exemplo às suas pisadas. Esta vida, amados, é uma vida de alegria, imensamente felizes. Os discípulos, quando foram açoitados em Atos 5, foram açoitados e saíram com grande alegria de pelo menos tomar alguma parte dos sofrimentos de Cristo. Em Atos 5. Amado, o Espírito Santo de Deus que está no cristão verdadeiro, ele reage com imenso prazer e alegria com as perseguições, com as calúnias. Doem, sim, claro, não vou dizer que não, mas é um momento que a gente pensa, reflete e está exposto à palavra de Deus. Meu Senhor sofreu isso. Ele deu esse exemplo por mim e ele me chama bem-aventurado. E ele me está preparando para uma coisa muito difícil enfrentar na minha vida, que é agora para todos os que estamos aqui vivos, para o tempo da grande tribulação, para o tempo difícil do fim do mundo, para o tempo que o anticristo vai se levantar. Claro, Deus ao comando de tudo, né? Está profetizado, Deus vai fazer cumprir tudo. No entanto, vai ser levantado pela obra de Satanás para ir atrás do povo de Deus, para perseguir. Amados, isso está em Gênesis 3, quando a serpente enganou. Versículo 15, o Senhor Deus fala com a serpente: e eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e a sua semente, e ela ferirá tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a guerra milenar ou de milhares de anos que tem acontecido desde a criação do mundo. Vamos supor 6.000 anos, quase 6.000 anos atrás. Como? Milenar, obrigado. No qual Deus profetizou, estava falando que a igreja, o povo de Deus, ia ter guerra contra a semente do diabo. E que a semente que fala Gálatas 3,16, que Jesus Cristo, essa semente ia destruir a serpente, ia destruir o diabo. No entanto, Deus ia permitir, claro, no plano divino dele, tanto quanto ferir ao Filho de Deus, né? Obviamente, pelas suas feridas nós somos curados. O sacrifício dele, pela obra, o cordeiro que foi imolado desde antes da fundação do mundo, o plano de Deus perfeito. O diabo não teve nada a ver
nem que ver, nem planejar nada, porque o diabo é um ser criado e destinado ao inferno, como diz Mateus 25. Mas aqui se vê claramente a perseguição também contra o povo de Deus. Amados, nós sabemos pelas Escrituras que sempre houve perseguição. Nós podemos ir ao tempo ainda de Isaac, em Gálatas, capítulo 3, ao final, 3 ou 4, se não me engano, deixa eu ver, até Isaac foi perseguido por Ismael, Gálatas 4, 29, como naquele tempo aquele que era nascido segundo a carne perseguia o aquele que é nascido do Espírito, o mesmo se dá hoje. Ismael não era nascido de novo, Isaac era nascido de novo, como qualquer cristão. Nascido do Espírito, nascido de novo, como diz o Senhor Jesus Cristo. A não ser que não nasça de novo do água do Espírito, não pode entrar nem ver o reino de Deus. Quando fala da água é obviamente simbólica, o que fala Ezequiel 36, 26, que o Senhor espargirá água limpa e seremos limpados de todos os nossos ídolos. Ou o que diz Tito capítulo 3, versículo 4 ou 8, que diz no lavamento da regeneração no Espírito de Deus. O lavamento espiritual, a salvação. Então, aí, alguém que não era nascido de Deus perseguia aquele que era nascido de Deus. Ismael perseguindo a Isaac, igual hoje. E sempre teve, amados. Vocês podem ver em toda a história das Escrituras. Temos o tempo de Moisés, o tempo de Davi, perseguido tremendamente. Davi foi perseguido tremendamente. Salmos capítulo 7. Oh Senhor meu Deus, em Ti eu ponho a minha confiança. Salva-me de todos aqueles que me perseguem e livra-me. Mas no versículo 13, essa é a vitória para todos os cristãos. Ele também, Deus, preparou para si instrumentos de morte. Ele ordena suas flechas contra os perseguidores. Então, vamos perseguir sim, mas temos a vitória em Cristo Jesus. Isso que diz em Romanos 8. Isso também cantamos, né? Quem nos separará do amor de Cristo, né? Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por causa de ti somos mortos. No Antigo Testamento diz, né? Todo dia somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vitoriosos, por meio daquele que nos amou. Porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, a vitória. João Batista foi perseguido, foi matado aos 6 meses do seu ministério, mas teve a vitória, está no céu. Os profetas foram perseguidos. Paulo foi perseguido. Lá Nero decretou sua morte, mas já Deus tinha preparado um lugar glorioso para ele. Foi para o céu, muitíssimo melhor. Para mim, viver é Cristo e morrer é ganho. Filipenses 1, 21. Não somente isso, amados. Filipenses 1, 29. Filipenses 1, 29. Todo mundo conhece isso. Para mim, viver é Cristo, morrer é ganho, mas acho que poucos, especialmente esta podridão de falso evangelho do Brasil e do mundo inteiro, ninguém conhece isto. Filipenses 1, 29. Porque a vós, diz Paulo, vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo conflito que já tendes visto em mim e agora ouvis estar em mim. E também em Romanos, capítulo 8, esqueci de ler essa parte em Romanos 8, que diz, versículo 17, e se filhos, então herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo,
Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Então, amados, a perseguição é uma marca de um cristão verdadeiro. Você está sendo perseguido? Você está vivendo nessa bem-aventurança? Amados, vamos de novo a Mateus 5, a bem-aventuranças. Mateus 5. 12. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amados, os profetas que foram antes de nós, por exemplo, temos o profeta Jeremias. Nestes tempos falamos muito de Jeremias e de Ezequiel, porque obviamente estamos pregando muito acerca dos finais dos tempos. E se nós cremos que estamos na última geração, nós podemos considerarmos como se fôssemos profetas da tribulação que está chegando. E se nós, como cristãos, tomamos posse dessa bem-aventurança de sermos perseguidos, caluniados como os profetas que foram antes que nós, pois vamos padecer o mesmo que eles. Mas vamos ter a grande bênção, amados. Jeremias, quando foi chamado, versículo 5, capítulo 1, versículo 5, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, antes que saísses do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. É bem chocante, porque estes eram profetas, profeta em Jerusalém, Ezequiel profeta em Babilônia, na Babilônia, mas Jesus está pondo como exemplo para todo cristão. Vamos ver, não deixem Jeremias, mas vamos a Mateus 5. Aqui não está falando, você é um profeta tal, você é um profeta tal. Não, aqui fala no versículo 1, que estavam seus discípulos. E os ensinava, dizendo. E as multidões que estavam aí com ele. E falou para seus discípulos, apontando para eles. Ensinando para eles. Bem-aventurados são vocês. E no versículo 12 diz, alegrai-vos, e seja essa alegria de todo cristão, de vai ser perseguido, e vai ser como semelhança aos profetas que foram antes de vós. Jeremias foi um profeta da tribulação. Este ensino tem a ver com essa doutrina gloriosa, não somente para examinar se estamos sendo perseguidos, se temos inimigos, né? Amados, Tiago 4:4, não sabeis que se és amigo no mundo, te constituis inimigo de Deus? Quantos de vocês podem dizer, o mundo é meu inimigo, e eu sou inimigo para eles? Quantos de vocês podem dizer verdadeiramente, eu sou inimigo do mundo, o mundo não gosta de mim? Pelo contrário, eles me aborrecem, só falo de Jesus, só quero mostrar o amor de Deus, só quero falar para eles deixarem seu pecado e ter a vida eterna, porque senão vão perecer no inferno. Quantos de vocês podem com toda verdade, honestidade, sinceridade diante de Deus dizer, o mundo me aborrece? A maioria das pessoas, meus amigos passados, já não querem falar comigo. Quando Deus me salvou no ano 2000, todos meus amigos me abandonaram. Meus familiares não queriam falar comigo, porque meu tema de conversa era Jesus. Bebe, não, eu já não quero beber. Palavrões, não quero pecar mais, porque Jesus está comigo. Ele é verdade, Ele é verdadeiro. Eu queria falar para todo mundo. E ainda quero falar, glória a Deus. Essa é a tua verdade, tua realidade? Ou você é um cristão encoberto? Lembra, esta é a geração última. E esta geração é a geração das virgens sábias. Aqueles que têm azeite. Segundo Daniel 11, aqueles que vão ensinar a muitos. Segundo Daniel 12, aqueles que vão fazer que muitos voltem para a justiça de Deus. Como no tempo de Elias, para que os filhos se convertam aos pais. Como em João Batista também, que veio com o poder e o espírito de Elias.
E isso é o que Deus está nos chamando a ser agora. Não simples cristão, eu sou cristão, eu faço isto, sou um simples cristão. Não, aqui não tem simples cristão. Aqui são espetáculos humanos. Aqui são pessoas que levam a marca de Cristo, que levam o amor de Deus, a justiça de Deus, e são perseguidos por causa da justiça. Mateus 5. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Acabamos de ler Mateus 5. O que quer dizer ser perseguido por causa da justiça? É porque mostras a Cristo. E porque o mundo aborrece a Cristo, como limos em João 7:7. Tem muitas pessoas que são aborrecidas porque são grossas, né? Porque são ruins. Dizem, até pregadores na rua, são pregadores ruins que xingam e insultam as pessoas. Chamam de palavrão. E dizem, não, estamos sofrendo por causa disso. Não, ele está sofrendo por causa da injustiça. Tem crentes que dizem, me está aborrecendo na minha casa, claro, porque é iracundo, é rancoroso, porque fala palavrão, mentiras. Claro que sim, hipocrisia. Mas a perseguição por causa da justiça é porque estamos mostrando a Cristo como sal da terra, como luz do mundo. Jeremias foi chamado para ser profeta, mas no entanto ele teve uma promessa de Deus, versículo 19. Eles lutarão contra ti, porém não prevalecerão, pois eu estou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Essa é a promessa para todo cristão verdadeiro. Deus vai te livrar. Deus vai te fazer passar por provas, tribulações, angústias, mas se você é fiel, Deus vai te livrar e vai te levar para a glória eterna. A doutrina da perseguição não é uma doutrina de derrota, irmãos. A doutrina da perseguição é uma doutrina de alegria e bem-aventurança. Nós sabemos pelos livros que foram escritos acerca dos mártires antigos. Por exemplo, vemos um mártir do cristianismo depois do anúncio de Pentecostes, da pregação de Pentecostes. Estevão era um diácono cheio do Espírito Santo e de fé. Por meio dele eram feitos milagros. E quando as pessoas quiseram contender contra ele, ele pregou um sermão glorioso e ele chamou aos judeus o que eram, que estavam contra Cristo, e ele foi apedrejado. E ele viu a glória de Deus, viu o Filho de Deus do lado do Pai, o céu aberto, e aí ele morreu, e ainda perdoando seus inimigos. Mas depois dele tiveram muitos mártires. Por exemplo, os apóstolos, ou por exemplo, pessoas que morreram cantando na fogueira. Pessoas que morreram louvando a Deus quando eram levados à morte. Amados, essas coisas são as coisas que nós devemos considerar na nossa vida diária. O cristianismo não tem que ser contaminado de tal maneira que nós possamos comparar-nos com esses falsos crentes, falsos cristãos, consumidores, que não são discípulos, que somente querem consumir igreja e receber favores do seu falso Deus, e nós dizer, estamos melhor do que eles. Glória a Deus. Não, esse não é o nível do cristianismo. O nível de cristianismo são as escrituras. Você é perseguido, você é aborrecido, as pessoas falam todas bem de você, ou realmente te odeiam porque você ama Cristo, ama a santidade, ama a justiça, ama o juízo, e você quer se parecer com o Senhor Jesus. Jeremias 15:10 fala da perseguição de Jeremias. Diz, ai de mim, diz Jeremias, minha mãe que me deste a luz, um nome de discórdia, um nome de contenda para a terra toda. Eu não tenho emprestado com usura, nem os homens me emprestaram com usura, contudo cada um deles me amaldiçoa. Foi tremendamente perseguido porque ele estava sendo colocado em favor de Deus. Versículo 15. Senhor, tu sabes, lembra-te de mim e visita-me, e vinga-me de meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por causa de ti tenho sofrido repreensão ou perseguição. Tuas palavras foram encontradas e eu as comi, e a tua palavra foi para mim alegria e júbilo do meu coração.
pois eu sou chamado pelo teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Eu não me assentei na Assembleia dos Zombadores, como diz Salmo 1, nem me regozijei, eu me sentei sozinho por causa da tua mão, pois tu me encheste com indignação. Porque a minha dor é perpétua e minha ferida incurável, e recusas-se ser curada? Serias tu para mim como um mentiroso e como águas que falham? Aqui, amados, Jeremias, na condição de profeta, na condição de anunciador de Deus, dos juízos de Deus, anunciador das coisas que iam vir, como um profeta de Deus, como nós temos que ser, tipo de profetas neste tempo, anunciando que o juízo está vindo, a Babilônia está vindo, o fim está próximo. Se preparem, deixem seus pecados, abandonem as igrejas falsas, estejam com Cristo, estejam sofrendo a perseguição, porque vai ser pior. Mas sendo pior, temos vitória em Cristo. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Assim como eles venceram no passado, assim como Jeremias venceu, amados, Jeremias, quando teve o quinto cativeiro, quando os babilônios entraram a Jerusalém, destruíram o templo e o povo, e mataram o rei Zedequias. E quando mataram a muita gente, as pessoas morreram, muitas delas. Jeremias estava no pátio, né? No pátio da prisão. O que fizeram com ele? Por ordem do servo do Senhor, do servo de Jeová. Jeremias 25:9. Quando Deus levanta a Babilônia para julgar o povo judeu, para castigar a infidelidade da igreja dos judeus no Antigo Testamento, dá uma ordem, Babilônia, ou Nabucodonosor, o rei da Babilônia, dá uma ordem a Nabuzaradão, que era o capitão do exército do rei da Babilônia, Nabucodonosor, e falou para ele: faz com Jeremias tudo o que ele quiser. O que ele quiser faz, protege ele, deixa onde ele quiser. Ele é o protegido de Deus. Amados, Deus cumpriu sua promessa, ele foi fiel, mas aqui neste momento ele foi sobrecarregado de aflições, sobrecarregado de angústias por causa da situação, e ele recuou. Mas Deus não falou: não, tudo bem, está recuado. Não. Olha que Deus fala para ele. Lembra, aqui Jeremias estava desviado do propósito de Deus, estava se queixando, estava chamando a Deus: serás tu para mim como um mentiroso, como águas que falham? Deus teve misericórdia dele, obviamente, mas estava em pecado. Olha que fala: portanto, assim diz o Senhor, se tu retornares, ou seja que, se tu te arrependeres, se tu te restaurares, se tu te arrependeres de ter levado esse caminho de duvidar de Deus, de se desviar de Deus, então te trarei novamente. Aí Deus estava restaurando a Jeremias. E tu permanecerás diante de mim. E se tu separares o precioso do vil, tu serás como minha boca. Serás. Já foi no passado. Mas agora Deus está falando: se te arrependes, Jeremias, desse comportamento, de recuar ao chamado de Deus, eu te retornarei. Se tu separares o precioso do vil, tu serás como em minha boca. Deixa-os retornar para ti, porém não retornes para ele. O que estava falando Jeremias? Arrepende-te. Essa missão foi dada, Deus é fiel, ele ia cumprir sua promessa. Não duvides, não temas, continue contendendo. No versículo 10 diz: um homem de contenda. Por quê? Porque estava julgando o pecado do povo. Estava dizendo: se arrependa, se arrependa. Sabe por que você não é perseguido? Se você não é perseguido, não sei, algum de vocês que está assistindo o vídeo,
porque você não repreende o pecado, porque você não faz juízo, porque você está de acordo com o falso cristianismo que diz: não julgues para não ser julgado, quando em Mateus 7 fala de um juízo com hipocrisia, porque nesse mesmo capítulo, versículos depois fala: hipócrita, tira primeiro a palha, né? Mateus 5, vai falar as palavras certinhas. Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que medirdes vos sereis medidos. E por que tu observas o cisco que está no olho do teu irmão, e não percebes a viga que está no teu próprio olho? Ou seja, um hipócrita julgando outros. Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, e és uma viga no teu próprio olho? Hipócrita, está falando que um hipócrita não pode julgar. Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisco no olho do teu irmão. Então, que está falando do juízo hipócrita, aquele que tem cheio de pecado e está julgando os outros. Não, nós sim podemos e devemos julgar. O Senhor fala em João 7:24, isto já falei várias vezes, mas quero lembrar, João 7:24, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo o reto juízo, aquele que é justo, aquele que está feito nesta geração para ser encaminhado a ser um profeta, como um profeta, para denunciar o pecado, para fazer o povo se arrepender, ou seja, por meio da mensagem da palavra de Deus se arrepender, aquele que Deus está chamando entre vocês e nós, para chamar o mundo, se reconciliar ao mundo, para se reconciliar com Deus, tem que julgar. Tem que fazer uma labor de profeta e chamar ao arrependimento. É o mesmo que estava fazendo aqui. Contender. João 1:3. Contender ardentemente, zelosamente pela fé e uma vida aos santos. E se ele se arrependia, ele ia cumprir o mesmo com o qual chamou. Lembra o chamamento de Jeremias, capítulo 1, versículo 18. Pois que eu te fiz hoje uma cidade protegida e uma coluna de ferro e muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os príncipes e contra seus sacerdotes e contra o povo da terra. Então ele aqui estava renovando a promessa para ele. Se te convertes, Jeremias, voltem-se eles a ti, ou seja, os pecadores se voltem à justiça tua e não seja contaminado pelos pecados que estava falando aqui em capítulo 15. Eu farei de ti para este povo como um muro fortificado, mesmo de Jeremias 1:18, de bronze, e eles lutarão contra ti, porém não prevalecerão contra ti, pois eu estou contigo para te salvar e para te livrar, diz o Senhor, e livrar-te-ei da mão do perverso, ou seja, do perseguidor, e redimir-te-ei da mão do terrível. E essa tua convicção, amado, essa alegria, bem-aventurança que você tem, Deus já falou comigo isto, e eu não vou parar. Se for morte, morte. Se for prisão, prisão. Se for perseguição, perseguição. Essa é a porção do Filho de Deus. Porque Cristo foi feito um espetáculo, nós também temos que ser um espetáculo. Se somos verdadeiramente cristãos. Oh, amados. Para todo mundo ver. Um teatro, né? A palavra, lembra essa palavra, espetáculo. Em 1 Coríntios 4:9. Espetáculo. Teatro. Ou seja, que as pessoas vejam uma demonstração, uma vista magnificente, uma vista majestosa de Cristo em nós, assim como eles olharam esse espetáculo depois de que Jesus Cristo morreu por nós. Eles olham para nós um espetáculo e digam: esses são verdadeiramente cristãos, os perseguidos. 1 Timóteo 3:12. 1 Timóteo 3:12. Te digo 2 Timóteo 3:12. Dos versículo 10, desculpa, o 12 era aquele que queria falar, mas o versículo 10, tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina, modo de viver, está falando para Timóteo, antes de morrer, é a última carta, antes de morrer,
em minha doutrina, modo de viver, propósito, fé, longanimidade, caridade, paciência. 11. Perseguições e aflições, das quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Como Jeremias. E também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. De novo! E também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Não tem outra maneira de ir para o céu, senão é viver piedosamente. A graça de Deus se manifesta em homens podres, miseráveis, abomináveis como nós, para sermos piedosos, justos, santos, formosos à vista de Deus, porque não é nossa formosura, é a formosura de Jesus Cristo em nós que nos cobre quando nós nos arrependemos e cremos. 2 Coríntios 5:21, aquele que não cometeu pecado por nós, o fez pecado para que nós fôssemos justiça de Deus nele. Com essa formosura que Deus deu a Israel em Ezequiel 16, uma formosura perfeita. E se não vivemos piedosamente, não vamos ser perseguidos. Se nós somos perseguidos, é porque não estamos vivendo piedosamente. E se não vivemos piedosamente, amados, não vamos para o céu. O inferno é a porção daquele ímpio, que é o contrário, o oposto de piedoso, ímpio. De fato, a graça para isso se deu. Tito 2, uma carta mais para Tito 2:11, porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vida piedosa. Essa é a graça de Deus verdadeira que está em tua vida. Não tem como dizer eu sou cristão e a vida é como se fosse uma contra-graça. Não vou falar outra palavra porque me disseram que em português é feio demais, mas aquilo que vai em contra da graça, ou seja, é uma negação da graça. Pode ser, a graça de Deus te alegra, te dá paz, te dá gozo, alegria, te alegras nas perseguições por causa da justiça, te alegras porque está sendo perseguido como os profetas passados, está vivendo piedosamente, e vas terminar como Paulo. Ele diz no versículo 2 Timóteo 4, versículo 7, combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Continua dizendo no versículo 17, mas o Senhor estava comigo e me fortaleceu-me para que através de minha pregação fosse totalmente conhecida a todos os gentios, ouvissem, e fui salvo da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e me preservará para seu reino celestial. Obviamente ele sabia que estava morrendo. Já sabia que estava morrendo. Versículo 6 é claro. 2 Timóteo 4:6, porque já estou pronto para ser oferecido e o tempo da minha partida está próximo. No entanto, sabendo que está pronto para ser oferecido, ele estava falando no versículo 18, e o Senhor me livrará de toda má obra e me preservará para o seu reino celestial. Glória a Deus. Então ele não estava temendo a morte, amados, não. Ele não estava dizendo, o Senhor vai me preservar da morte, não. O Senhor vai me preservar da perseguição, não, porque estava preso. Estava a ponto de morrer. Ele estava dizendo, o Senhor vai me preservar para o seu reino eterno. Essa é a porção de um cristão, essa é a alegria do cristão, esse é o prazer do cristão, esse é o alvo do cristão. Perseguição. Jeremias, voltemos a Jeremias 15, que digo 11, 19 ao 21, Jeremias 11, 19 ao 21,
Porém, eu era como um cordeiro ou um boi que é levado ao matadouro, justo que Paulo fala em Romanos 8, somos como um cordeiro levado para o matadouro. Eu não sabia que eles tinham planejado intentos malignos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, para que seu nome não seja mais lembrado. Versículo 21. Portanto, assim diz o Senhor dos homens de Anatote, amados, Anatote era sua cidade de nascença, era sua cidade onde os sacerdotes estavam. Anatote, que buscam tua vida, dizendo, não profetizes no nome do Senhor, para que tu não morras por nosso mal. Sabe por que as pessoas não têm perseguição? Porque tremem de medo de que falem algo contra eles. Tremem de medo da ofensa do chefe, tremem de medo da ofensa do companheiro, tremem de medo de todo mundo. São cristãos encobertos. 12:6, Jeremias 12:6. Porque mesmo teus irmãos e a casa de teu pai, até eles se comportaram traiçoeiramente para contigo. Se eles convocaram uma multidão contra ti, não acredite neles, ainda que tenham falas malas, ainda que te falem belas palavras. Mateus, não deixem Jeremias, mas Mateus 24, falando do tempo do fim, fala claramente qual é a nossa porção depois do princípio, ou nos princípios das dores. Mateus 24:9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versículo 21. Porque então haverá grande tribulação. 29. Imediatamente após a tribulação naqueles dias. Estão preparados para isso? Estão se preparando já em mente e coração, carne, tudo, para ser levado assim? Apocalipse 13:7, não deixem Jeremias. O anticristo, versículo 7, está falando do anticristo, Apocalipse 13:7. Ao anticristo foi-lhe permitido guerrear contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre todas as famílias e línguas e nações. Amados, Apocalipse 13:7, Apocalipse 16:5, Apocalipse 17:6, Apocalipse 19:2, Apocalipse 24 fala, e Apocalipse 13:15, que eu vou ler agora. E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta, e que imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quanto não adorassem, ou seja, os fiéis, a imagem da besta fossem mortos. Amém? A Bíblia fala claramente, em Daniel também, não deixem Jeremias, em Daniel 11, falando justamente dos tempos do anticristo, diz, versículo 11:33, fala daqueles que têm entendimento, aqueles fiéis, aqueles sábios, que conhecem a seu Deus, que conhecem sua palavra de Deus, versículo 32, desculpa, Daniel 11:32, e aqueles que se portam impiamente contra o pacto, ele corromperá por meio de adulações, mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Ou seja, o tempo da grande tribulação, o tempo da angústia, o tempo da perseguição, não é um tempo de derrota para o cristão, é um tempo de vitória, porque nós faremos proezas em nome de Jesus, para a sua glória e honra. 33, e aqueles que têm entendimento dentro do povo instruirão a muitos. Contudo, cairão pela espada, e pela chama, e pelo cativeiro, e pelo despojo, por muitos dias. Então, quando caírem, eles terão uma pequena ajuda, porém, muitos se juntarão a eles por meio de adulações. 35. E alguns dos que têm entendimento cairão para prová-los, e para purificar e torná-los brancos, até que o tempo do fim, porque este também é para o tempo determinado. Amém, amados? Tem muitas passagens como estas. Jeremias, Isaías 66:5, queria mencionar esta passagem. O apóstolo Paulo, quando faz uma defesa do seu apostolado, e quando faz uma defesa de tudo que ele sofreu por causa do Evangelho, pode ler depois 2 Coríntios 11,
Não deixem de ler, por favor, 2 Coríntios 11, onde ele tem que, diz, se fazer um tolo ou um louco para se gloriar o que ele fez no Senhor. Por quê? Porque os coríntios estavam aceitando falsos apóstolos, obreiros falsos. E ele tem que falar tudo o que ele fez, como trabalhou, em trabalhos mais que todos, em sofrimentos, açoites, muitas vezes recebeu 40 açoites menos um, naufrágios, fomes, nudez, apedrejamento, etc. Fala peligros de ladrões, peligro entre os gentios, mas fala algo chocante. Bom, vou lá, não deixem Isaías 66, 2 Coríntios 11, versículo 26, diz: em viagens muitas vezes, em perigos de águas, em perigos de ladrões, em perigos da minha própria nação, em perigos dos pagãos, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos. Amados, queria chegar a isto. O Senhor Jesus Cristo, a pior oposição não era nem de Pilatos. Vocês podem ver nos evangelhos claramente como Pilatos tentou fazer de tudo por livrar ao Senhor Jesus Cristo. Até o final se lavou suas mãos. Quem gritava? Quem estava querendo matar o Senhor Jesus Cristo? Os religiosos, fariseus, saduceus, sumos sacerdotes, principais sacerdotes. Os religiosos desse tempo odiaram ao Senhor Jesus Cristo. E eles foram o que levantaram o povo para a crucifixão. Obviamente, tudo estava já planejado por Deus, segundo o determinado conselho, propósito de Deus, ainda como fala Pedro em Atos 2, pregação de Pentecostes. Mas, amados, nós temos um maior problema com os falsos cristãos, ou como minha esposa falou, com os cristãos desviados. Eu, particularmente, já sofri perseguição da minha família, me aborrecendo, minha irmã não querendo falar comigo, minha mãe também quebrando tudo isso, meu irmão quebrando contato comigo, porque um dia fiz um testemunho do meu batismo, da minha conversão, e eles aborreceram minha conversão, porque falei que a minha vida era cheia de pecado, quando era criança, jovem, etc. Se aborreceram comigo. E, bom, graças a Deus agora já, com sabedoria, estamos ganhando eles de volta, porque queremos ganhar seus corações, porque amamos eles, não queremos que eles pereçam, obviamente. Mas, a pior perseguição, amados, até agora, minha família é testemunha, sofre daqueles pregadores, ou que se dizem piedosos, e ensinam e pregam sobre o amor, a justiça, a palavra de Deus, com toda a autoridade. Um deles, Paulo Júnior, pode ver nas redes sociais. Podem ver nossa página de YouTube ou nosso site da internet que se chama www.maldadeenisrael.com. Como, quando fomos com minha família em 2021, 1º de novembro, para tentar pôr um banner para mostrar para o povo que Paulo Júnior está em pecado e tem que se arrepender, como fazia Jeremias, como fazia Amós. Em Amós 5 diz que aborrece o povo aquele que repreende na porta. Não estamos repreendendo com voz, estamos só mostrando um cartaz. E esse dia veio a liderança dessa igreja, a Aliança do Calvário, Ministério de Defesa do Evangelho, por ordem da liderança de Paulo Júnior, e o diácono dessa igreja mandou as seguranças me tirar da rua. Vocês podem ver o vídeo aí. O vídeo se chama Defesa do Evangelho mentiu e fez processo contra mim mentindo. Ou os pecados de Paulo Júnior, etc. Onde se vê claramente como o segurança enviado por eles. Imagina uma igreja com segurança, como que pode? Guarda-espaldas? Guarda-costas? Como que pode guarda-costas? Uma igreja, supostamente, entre aspas, cristã. Me fez um mata-leão, eu não sabia nem que era mata-leão. Me enforcou, quase me jogou o piso ao chão e sofri muita coisa. Já foi batido
por padre católico lá no Peru. Já fui levado para a delegacia por pregar o evangelho. Já fui empurrado, já fui muitas coisas. Mínimas, obviamente, a comparação do que sofreram os mártires e o que vamos sofrer depois, no futuro próximo. Mas, amados, fizeram essa perseguição e sem nenhuma conduta bíblica nos trataram, né? Nos trataram como se fôssemos criminosos. Bom, nós perdoamos, oramos. Só queria dar esse ênfase que hoje em dia a maior perseguição que nós temos não é do mundo, não é do homossexual, não é do bêbado, não é do traficante. Aqui, pelo menos no nosso bairro, os traficantes não nos perseguem. Ou se vamos a pregar em outras áreas, os traficantes não nos vão perseguir, não. Pregaremos para eles. Mas a maior perseguição é dos religiosos, dos falsos apóstolos, dos falsos profetas, falsos pastores. Isaías 66, versículo 5. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis a sua palavra, vossos irmãos que te odiaram, que te expulsaram por amor do meu nome. Olha, expulsam por amor ou por causa, essa palavra por causa do nome, disseram, deixa o Senhor ser glorificado. Ele, Deus, porém, surgirá para a vossa alegria, ou seja, para a alegria do fiel, daquele que treme a palavra de Deus, e eles serão envergonhados. Quem? Nossos irmãos que nos odeiam, nossos irmãos que nos perseguem, porque nós queremos seguir o verdadeiro Deus, segundo a verdadeira palavra de Deus, e eles querem estar no conforto da igreja falsa, luxuosa, de prestígio de pastores. Não querem sair disso. E, amados, isso é uma perseguição cruel, é uma perseguição de calúnia, que dói muito mais que qualquer coisa. Por quê? Porque são da nossa própria família da fé. E é terrível. Mas isso sofreu o Senhor Jesus Cristo. Isso sofreu também Davi. Isso sofreu também Jeremias. Isso também sofreu o apóstolo Paulo. E vamos de novo a Jeremias 15. Jeremias 15. Desculpa, Isaías 56 também queria falar para vocês. Isaías 50, versículo 6. É muita coisa, mas já vou terminar. Diz Isaías 56. Eu dei minhas costas, diz Isaías, para os golpeadores, e os lados da minha face para aqueles que me arrancavam o cabelo. Eu não escondi minha face da vergonha e das cusparadas. Também, amados, em Jeremias tem muitas passagens sobre a perseguição que ele sofreu. Jeremias foi preso. Jeremias foi colocado em um poço para morrer, mas Deus tirou de lá, usando quem? Um etíope. Um nome, não me lembro, um pouco difícil para lembrar, mas esse homem levou uma promessa para ele: sua vida ia ser por despojo. Ou seja, ele ia preservar sua vida por ter ajudado a Jeremias. Amados, estamos chegando aos tempos finais. Temos uma história bíblica, me faltaria falar dos inimigos de Esdras, dos inimigos de Neemias. Satanás, obviamente, quer dizer adversário. Diabo quer dizer caluniador. Sabemos que atrás de toda esta maldade e perseguição está o diabo, está Satanás, querendo perseguir o povo judeu. Lembra no tempo de Esther? Querendo exterminar o povo judeu. E aí Deus levantou Esther, Deus levantou Mardoqueu. No tempo da reforma também, da primeira restauração para fazer o templo, depois de que foi destruído o templo de Salomão, perseguiram a quem? Perseguiram a Esdras, perseguiram a Neemias. Lembrem destes nomes: Sanbalat, Tobias e Gesem, o árabe, foram os piores inimigos de Neemias, também de Esdras. Lembrem os tempos de Elias, lembrem os tempos de todos os profetas, amados, foram perseguidos, não amavam aquele que os arrependia. Por exemplo, em Amós 5, talvez isto seja, talvez, 5, 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
Amós 5 diz, versículo 10: eles odeiam aquele que os repreende na porta e abominam aquele que fala a seriedade, fala a justiça. Vamos acabar, amados, com Hebreus 11. Hebreus 11. Tenho aqui algumas anotações finais, mas lembram como Caim também perseguiu Abel? Hebreus 11, sabemos que é uma história dos heróis, ou como se dizem, né? Os homens que tiveram fé. Por exemplo, no versículo 25, diz de Moisés, ele escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus do que por um período desfrutar do gozo do pecado, considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que o tesouro do Egito, porque tinha visto na recompensa do galardão. Então, continua dizendo, no versículo 35, fala dos sofrimentos daqueles homens de fé. Amados, esta é a bem-aventurança. Bem-aventurados sois quando por minha causa os perseguirem, os insultarem e disserem todo tipo de mal contra vós, mentindo, ou seja, caluniando. Gozaos e sejam imensamente felizes, porque assim perseguiram os pais, os profetas. Diz versículo 35, Hebreus 11, 35, as mulheres receberam os seus mortos trazidos novamente à vida. Uns foram torturados. Preparemos-nos, amados, para a perseguição. Se você é cristão, se você ainda agora já está sendo perseguido, se prepara para essa perseguição, mas se prepara na palavra, para não ir na perseguição derrotado, senão ir vitorioso e cantar a glória de Deus e cantar salmos e louvores quando estejam matando e perseguindo você, dando exemplo ou seguindo o exemplo daqueles que foram antes de nós. 1 de Pedro fala muito disso também, da perseguição. Leia 1 de Pedro, capítulo 1, 2, 3, 4, fala da perseguição também. Capítulo 5 fala do adversário, que é o diabo, que está querendo devorar também. Mas não aceitando o seu livramento para que pudessem alcançar uma melhor ressurreição. Hebreus 11, 36. E outros foram testados com escárnios e açoites cruéis. De fato, além de cadeias e prisões, eles foram apedrejados, cerrados no meio, tentados, mortos ao fio de espada, vaguearam sem destino, vestidos em peles de ovelhas e de cabras, sendo destituídos, afligidos e atormentados, dos quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa, tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles, sem nós, não devessem ser aperfeiçoados. Isto, amados, somente, falei que era o último, mas perdão. Isto que o Senhor fala em Mateus 10. De cada discípulo. Versículo 16. E eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sejam sensatos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Depois continua dizendo, versículo 31. Portanto, 28. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Tempo de tribulação, tempo de perseguição. Não temais aos homens, digamos como Davi, Salmo 118, 6. Como diz Salmo 118, 6? O Senhor está do meu lado, não temerei o que pode me fazer o homem. Obrigado, filho. Portanto, não temais, mais valeis vós do que muitos pardais. Diz, versículo 36, e os inimigos de um homem serão da sua própria casa. 37, isto é muito importante. O que ama o pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho e filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o que não toma sua cruz, ou seja, aquele que não é um espetáculo
para o mundo como Jesus Cristo e segue após de mim. Não é digno de mim. O que encontrar a sua vida perderá, e o que perder a sua vida por minha causa encontrará. Amém, amados? Tem muita coisa, obviamente. Uma doutrina extensa e vasta e gloriosa. Abençoada, bendita, alegre, bem-aventurada para todo verdadeiro cristão que está amando o seu Deus com todo o coração, mente e força, amando o seu próximo como si mesmo e se preparando para ser oferecido, assim também como foi Paulo, Pedro, os apóstolos, e levar essa glória eterna. Não pelas obras, mas pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, esta é a nossa porção, esta é a nossa herança. Esse é o deleite de nossas almas, sermos perseguidos pelo amor do seu nome, sermos afligidos pelo amor do seu nome, esperar aquele dia no qual Ele vai nos provar. Deus vai te provar para ver se você passa a prova. E se você passar, você vai vencer e vai estar com Cristo, que é muitíssimo melhor. Se você não vencer, se você não passar, se você recuar do seu chamado de bem-aventurado a ser perseguido, sal da terra e luz do mundo, você irá com os infiéis, incrédulos, nas trevas, no ranger de dentes pela eternidade, tormento, dia e noite pelos séculos dos séculos. Deus nos dá o poder. Se você agora mesmo não é perseguido, como comecei a dizer, a pergunta para você, você é perseguido? Se agora você mesmo não é perseguido por ninguém, você não tem problema nenhum, toda a sua vida é confortável, você pergunte o que está errado na sua vida cristã, que não está de acordo com o princípio básico de Deus, de falar que vamos ser perseguidos. Isso seria tudo que teríamos que falar para os novos convertidos. Oh, amado, você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você vai se preparar agora para esse dia mau que está vindo sobre a terra, porque você vai ser provado. Se prepara, não pense que vai escapar, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai nos provar. E ainda em Tiago 1 fala que estejamos em muita alegria se estamos sendo ou passando por diversas provas. Tá bom, amados? Que Deus ajude vocês, todos nós, e que não recuemos, sino que enfrentemos isto com a alegria de Cristo, o gozo de Cristo. Hebreus 12:2. Pelo gozo colocado diante dele, sofreu a cruz, desprezando a vergonha, e por causa disso ele se sentou acima na destra do Pai. Ele suportou tudo, toda essa contradição de pecadores contra ele mesmo, para que nosso ânimo, nosso encorajamento não caia. Porque se ele venceu, nós vencemos com ele. Esta é a vitória que vence o mundo. Nossa fé em Jesus Cristo. 1 João 5:4. Maior aquele que está em nós do que está com o mundo. Mas você tem que se avaliar, examinar se você é realmente cristão, se você está sendo perseguido em alguma maneira. Se não, se todo mundo fala bem de você, tem algo muito errado. Ai, ai, disse o Senhor. Ai, ou seja, uma calamidade. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Pai. Sei que este estudo foi muito curto, Senhor, em comparação ao que tudo que Tua Palavra diz, Senhor. Mas te peço, Pai, que todos nós possamos entender, ver, nos arrepender, ir para Teus caminhos, sermos bem-aventurados, Senhor. Não escapar, Senhor, do alicerce da vida cristã, Senhor. Que não digamos como a falsa igreja universal, pare de sofrer. Uma abominação diante de Teus olhos. Repreende eles, Senhor. Castiga eles e salva eles, Senhor. Não queremos a condenação deles. Queremos que eles sejam salvos, Senhor. Mas com repreensões, com juízos, com castigos, Tu podes salvar eles, Senhor. Salva eles e todos aqueles, Senhor, que estão levando uma vida de conforto, uma vida totalmente anticristã, Senhor. Que não mostra nada a vida de Cristo em nós. Obrigado pelas perseguições,
pelos sofrimentos, pelas aflições. Nós gloriamos nelas como Paulo em 2 Coríntios 11. E ainda, Senhor, esperamos que Tu nos guardes, Senhor, no dia mau, que nos prepares, Senhor, a mais tribulações e perseguições, e que possamos, Senhor, sempre estarmos gozosos, cheios de alegria, vencendo em Cristo, Pai, todas estas aflições e tribulações, porque somos mais do que vitoriosos e vencedores para aquele que nos amou, Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Salva os perdidos, Senhor, salva os desviados, e ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém, Senhor.